Fala galera, tudo bem? Professor Wilson na área com mais uma videoaula de física, no nosso canal Física Fascinante. E a gente nessa aula aqui vai falar sobre uns conceitos básicos dos movimentos, que é o conceito de movimento, de repouso, de referencial. Falaremos também de conceito de deslocamento e, por fim, de velocidade média. Sempre acompanhado de exemplos, exercícios para a gente poder trabalhar o conceito. Bom, então a gente vai começando aqui, já está aqui na sua tela, o conceito de movimento, repouso e referencial. O que é isso? Para você dizer que alguma coisa está se movendo ou não, você precisa de uma referência. E a referência pode ser qualquer coisa. Seja um poste, seja uma janela, seja até uma pessoa, seja um ônibus, enfim. Então, qualquer coisa pode servir como referência, como se fosse o ponto de vista. E aí, você fala, esse objeto está em movimento em relação àquilo, está parado em relação àquilo. Sempre a gente vai usar em relação. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui na tela. Então, a gente tem aqui, pegando aqui, essa primeira questão aqui, que eu coloquei para trabalhar esse conceito de movimento e repouso com você, tá? Aqui você está vendo o seguinte, um aluno sentado na carteira da sala, observa os colegas também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Então, uma situação aí de sala de aula, tenta imaginar isso. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é alternativa A. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Para todo observador? Você imagina o seguinte, está você parado, seus colegas estão parados lá na sala. Se tem alguém andando na rua, a velocidade já não é nula. Por quê? Tenta imaginar o seguinte, essa pessoa, ela não vai estar, ela passando na rua, do ponto de vista dela, ela não vai ver você se afastando dela, você que está sentado lá na carteira, lá na sala, ou senão uma pessoa que está num ônibus na rua se movendo em relação à rua. Então, em relação a você, ele também vai estar se movendo, então a velocidade dele não é nula. Um em relação ao outro não é nulo. Por quê? Quando uma coisa está parada em relação à outra, a outra está parada em relação à primeira. Exemplo. Duas pessoas correndo lado a lado, tá? Uma em relação à outra, como não está mudando a distância uma da outra, a gente pode dizer que uma está parada em relação à outra. Mas para quem está de fora, olhando as duas pessoas correndo juntas, aquelas ali está em movimento. E se as pessoas olharem para trás e ver aquela pessoa sentada, ela não vai ter a sensação de que a pessoa está se afastando? Então, há essa movimentação mútua. Tá? Então, quando uma coisa está em repouso para a outra está em repouso em relação à primeira. Agora, quando uma coisa está em movimento em relação a uma outra, essa outra está em movimento em relação à primeira. É porque as pessoas confundem, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa sentada ali, me vendo correr. Ela está parada. Ela está parada em relação ao local que ela está sentada. Mas a partir do momento que você está se afastando dela, você não percebe que a pessoa não está se afastando? Essa distância entre vocês não está mudando? Então há essa movimentação. Embora essa movimentação esteja partindo de você, porque você que está correndo, mas a gente pode, mudando o ponto de vista, ver aquela pessoa se afastando. Tá? Então, quando ele coloca aí na letra A, a velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador? Não. Nula não. Para todo observador, não. Letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas.
mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. A primeira parte está certa. Você está sentado na carteira, você está vendo os seus colegas sentados em suas carteiras. Entre vocês eles estão em repouso, mas em todo observador, você não pode ter alguém na rua se movimentando, correndo, aí vai ter aquela movimentação mútua sua com a da pessoa e vice-versa. Então essa B está errada. C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Sim, a própria cadeira, a sala, é um referencial. Que a própria sala, uns não estão parados em relação aos outros. Se eu usar o outro colega como referencial, né? Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Em relação aos colegas, sim, porque está todo mundo parado nas carteiras vendo o mosquito perseguindo o professor. Mas do ponto de vista do professor, não. Se esse mosquito está perseguindo, a velocidade de um em relação ao outro, professor, mosquito, professor, é zero. Porque não há movimentação entre eles. Imagina que o mosquito está pousado no braço do professor. Ele não está perseguindo. Vai conseguir aquela coisa de correr junto que eu falei antes. Então, letra E. Mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele tivesse repouso. O mosquito. O celular que está no bolso dele pode estar. O celular está acompanhando o movimento dele, pode dizer, meu celular está parado no meu bolso. Em relação ao ponto de vista do celular, a pessoa também está parada. É porque vocês têm que entender o seguinte. Muda o ponto de vista. Uma coisa está em movimento em relação à outra. Então a outra está em movimento em relação à primeira. Se coloca no lugar da outra. Se houver movimento, está tudo em movimento. Se estiver parado, ambos vão estar parados. Então o seu celular está no seu bolso. Meu celular está parado no seu bolso. Agora você vira celular. O celular, você está dentro do bolso do seu dono. Você não está parado em relação a ele e ele vice-versa? Sim. Então essa aqui é a alternativa E. Tá? É para rachar a cuca um pouquinho. Bom, vamos para o segundo item. Falar de deslocamento e de distância percorrida. Tá? O que é um deslocamento? Deslocamento é o seguinte, você vai de uma posição para outra. Tá? Então, quando você faz a diferença da posição que você chegou menos a posição que você estava, isso é deslocamento. A gente pode indicar isso daqui. Como sendo o seguinte. Esse delta S é a diferença da posição final. Vou chamar de SF. É a posição inicial, final menos a posição inicial. Vou chamar de SI, tá bom? Então, quando você faz a diferença entre essas duas posições, você tem um deslocamento. Agora, o que é a distância percorrida? Né? Distância percorrida é quanto você realmente andou numa situação. E aí, aqui eu tenho uma questão, tá? Que é até a 2 da aula também. Olha só. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente. Então, os dois conceitos estão sendo colocados aí. Vamos lá, olha só. Deixa eu colocar um pouquinho isso aqui para cá, para o lado. Vamos fazer o desenho dessa situação? Para a gente ver. Quer ver aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é a trajetória. Vou desenhar aqui. Vamos lá. Imagina que aqui é o quilômetro 50. Aqui é o quilômetro 60. Vou colocar aqui atrás o quilômetro 32. Deixa
Deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma caneta mais fina também. Vamos lá. Como é que foi a situação? Um móvel, vou dizer esse móvel como fosse uma bolinha, tá? Ó, ele foi para cá, ele veio para cá, pro quilômetro 60. E depois ele mudou o sentido aqui, né? E foi pro quilômetro 32. Então a bolinha parou aqui, ó. A bolinha parou aqui. Tá? Vamos lá. O deslocamento. ΔS é a diferença da posição final menos a posição inicial. A posição final, ó, 32, onde ele chegou. A inicial, ele saiu do 50. Ah, mas ele foi no 60. Esquece, ele saiu da onde? Inicial da onde? 50. 32 menos 50 é quanto? Você faz 50 menos 32, que dá 18, mas como o sinal do maior é negativo, né? Menos 18 quilômetros. Tá? Professor, esse deslocamento pode ser negativo? Sim, quando envolve uma situação de sair de uma posição que estava mais adiantada para uma posição inferior, isso pode acontecer, esse deslocamento ser negativo, isso pode acontecer. E aí, como é uma questão de marcar, olha só o que acontece. Você já pegar essa manha, porque você está aqui no canal Física Fascinante, né? Ó, a letra A tá fora, porque não apresenta uma primeira opção com menos 18. A letra B tá fora, a letra E tá fora. Até para você chutar, você vai ficar entre C e D. Três opções você já eliminou. Mas você está aqui no canal Física Fascinante, você quer saber fazer tudo, né? E você está aqui para isso e vai aprender. Presta atenção. Olha aqui. Qual é a distância que realmente ele andou? Ele andou o seguinte, ó. Ele foi de 50 por 60, então aqui ele andou o quê? 10 km, né? 10 quilômetros. Ele andou 10 quilômetros. Aí depois do 60 até... ele vai do 50 por 60, anda 10 para ir. Aí ele passa por essa posição de novo, ele tem que andar 10 para voltar. Já são 20. E daqui até aqui tem quanto? 18. 10 para ir, 10 para voltar, 20. Com 18, 38. Então a opção letra C. Menos 18 por deslocamento e 38 km para realmente a distância que foi percorrida. Tá legal? Então tá essa diferença de dois conceitos aí. Esse termo escalar é porque o deslocamento ele tem um caráter de orientação que é uma notação vetorial, mas a gente não vai falar disso dessa aula, que é uma abordagem um pouco mais avançada. Muito bem? Acabou? Não, vamos falar de velocidade agora? Olha aí, na tela, velocidade média, tá? O que é velocidade, né? O conceito de velocidade. Velocidade é a taxa de rapidez do movimento, tá? Então, assim, na minha visão, é uma grandeza quase que matemática mesmo. Porque para você calcular a velocidade média, a velocidade que a gente indica como VM, a gente divide o deslocamento pelo intervalo de tempo. Esse deslocamento a gente indica como ΔS, esse triângulo significa delta na física, que é a variação de posição. E esse triângulo, que é a variação do tempo. Então, é o intervalo de tempo. Há uma confusão aí, porque às vezes esse deslocamento é a distância percorrida nas situações, né? Às vezes acaba coincidindo uma coisa com a outra, mas a maioria dos livros vocês já encontram essa definição assim, dividir o deslocamento pelo tempo, tá? Beleza. Vamos pegar aqui a questão
que não deveria ser 5, né? É a terceira questão nossa aqui. Vamos lá, vamos ver essa daqui. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava quilômetro 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. Então estava no quilômetro 60, foi para o quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi de quanto? 45, 55, 60, 80, 120 quilômetros por hora, né? Vamos lá. Ó, presta atenção aqui. Qual foi o deslocamento que teve? Estava no quilômetro 60, voltou para o quilômetro 0. Assim, o valor absoluto do deslocamento, a rigor, seria o quê? Posição final menos a posição inicial, né? Seria menos 60 quilômetros. Só que você não está vendo nenhuma resposta aqui negativa, porque quando isso acontece, você está trabalhando com a medida em valor absoluto, ou seja, valor absoluto, né, do ΔS em módulo é 60 quilômetros. Eu vou trabalhar com esse valor aqui, tá? E qual foi o intervalo de tempo gasto na situação? 6 horas e 30 minutos, chegou 7h15. Consegue ver que é 45 minutos? Porque 6h30, 6h30 até 7 horas já levou meia hora. 30 minutos, mais de 15 minutos, né? Então, 45 minutos. Então, agora a gente vai pegar e vai fazer velocidade média, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Mas olha só. Tá vendo que está em quilômetros por hora? Que está sendo pedido? Aqui a medida está em minuto. Então a gente aqui vai ter que mexer, transformar minuto para hora. Como é que você transforma minuto para hora? É só você, assim, 1 hora não são 60 minutos? Então para você fazer minuto para hora, você divide por 60. Então se você dividir por 60, ó, 45 sobre 60. Você vai pegar aqui, ó, vai simplificar em cima e embaixo por 15, tá? 45 por 15 dá 3 e 60 por 15 dá 4. Dá 3/4 de hora. Ou se você quiser fazer essa conta, 3/4 de hora dá 0,75, se eu não me engano. Mas vamos trabalhar com isso aqui mesmo. Ó, fica 60 quilômetros dividido por 3/4 de hora. Meu Deus, como é que faz essa conta aí? A matemática só tá afiada, né? Eu tenho certeza disso, né? É só, ó, divisão entre essas duas, entre esse numerador e esse denominador por fração, você faz como? Repete o primeiro, 60, 60 sobre 1 é 60, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 4/3. 60 vezes 4, 240. Deixa eu separar aqui, para você não confundir. 240, deixa eu ir para cá. Dividido por 3. 80. 80 km por hora. Tá aqui, ó. Ó. Alternativa D de dado. Tá? A aula já tá com 20 minutos, mas vamos lá. Conceito é conceito. Tem mais uma aqui rapidinho, um bônusinho para você aqui, ó. Bônus. Vamos ver se você tá bom mesmo. Essa questão eu adoro, sempre eu coloco nas minhas provas e ela é muito simples de você raciocinar. Olha ela aí. Um trem parte às 16 horas de uma sexta-feira para uma viagem de 500 quilômetros.
Sabe-se que esse trem, quando em movimento, mantém uma média de velocidade de 50 km por hora e que, devido ao descarrilamento de outro trem, ele ficou parado no meio do percurso durante 12 horas. Nessas condições, o trem chegou ao destino em qual momento ele chegou? O que você tem que raciocinar nesse problema? Olha só, ele mantém uma média de velocidade de 50 quilômetros por hora. Ou seja, ele anda 50 quilômetros a cada hora. Tudo bem? Então, olha só. A conta é até simples, né? Para fazer uma viagem de 500 quilômetros, quanto tempo ele ia gastar? Hein? O professor tem que usar fórmula? Olha, até pode, mas você pode pensar nisso aqui, ó. Você pode pensar nisso aqui, quer ver? Ó, você vai pegar... o trem anda 50 quilômetros num tempo de 1 hora. Essa é a média que ele faz. Para percorrer os 500 quilômetros, vai gastar quanto? Não sei. X. Armei uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Vou pegar aqui, ó. Multiplica cruzado, fica 50x, esse vezes esse, igual a 500 vezes 1, que é 500. Quem vai ser x? 500 dividido por 50, concorda? Né? Que dá 10. 10 o quê? Horas, né? Porque se 50 km já em 1 hora, 500 km vai fazer em x horas. Ele vai gastar 10 horas para fazer a travessia. Mas devido ao problema do descarrilamento do trem, ele não ficou parado 12 horas. Então o tempo que ele ficou para fazer esse destino aí foram as 10 horas que ele faria sem o problema, mais as 12 horas que ele ficou parado. Isso dá um total de 22 horas que se gastou nessa travessia, nessa viagem. Tudo bem? Então, vamos lá. 16 horas de sexta-feira. Quando é que ele vai chegar? Professor, não sei fazer isso. Pô, como que eu vou fazer 22 horas? Olha só, 22 horas. Não está próximo de 24? Se fosse 24, ele não ia chegar 16 horas de sábado, né? Ia gastar um dia, né? 16 horas de sábado. Mas como é 22 horas, você tira 2 horas. Então ele vai chegar às 14 horas de sábado. Viu? Então é isso. A gente termina a aula aqui. Espero que tenha ajudado você aí a pensar um pouco melhor nesses conceitos de velocidade média, de deslocamento e referencial. Abraço e fui!